no módulo. Eu faço. Você quer que eu faça uma revisão de juros? Eu faço uma revisão que envolva juros e outra coisa, tá? Então, ó, e aí eu vou manter as aulas, como fala, presencial para quem quiser ir essa semana. Então, provavelmente uma manhã, terça-feira e uma na quinta-feira, tá? Eu confirmo o horário com vocês. Uma de matemática e uma de física, tá bom? Então, sempre assim, no presencial, tá? Mas dá pra gente fazer bastante coisa aí, sei lá, dá pra fazer o Enem de novo. Então, vai ser esse esquema aí que eu bolei, tá? Eu quero que vocês não sejam surpreendidos em nenhum exercício, como eu espero que vocês não tenham sido surpreendidos em nenhuma prova até agora. E como que foi a parte de humanas da FUVEST? De boa? Humanas é só ler, né? Ler lá e marca certo. Não é assim que é? É, geralmente é. Você lê e fala, ah, essa daqui. Marcou. Não que a exato seja muito diferente, né? Você lê lá e multiplica os números lá, divide, soma, subtrai e marca o resultado que deu no final. Certo? Então, ó, eu espero que apesar de vocês não falarem nada, eu espero que vocês sejam muito felizes com o resultado da FUVEST. Então tá bom. Ó, eu vou começar pelo exercício número 2. Vamos começar de leve aqui, no Enem. Ah, eu não falei onde está a lista, né? A lista está no WhatsApp. O WhatsApp. Tá? Então, esse é o esquema aí da Purema. Bem, exercício número 2. Ele fala assim, ó. Comum em lançamento de empreendimento imobiliário, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para os consultores, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um bairro novo da cidade. Na maquete projetada pela construtora, em uma escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com uma capacidade de 45 centímetros cúbicos. Ó, exercício de escala, tá? Então, ó, você pode marcar aí se você quiser. Esse exercício é um exercício de escala de 1 para 200. Ó, escala, isso daqui é o mapa, isso aqui é o real. Lembre-se de outra coisa. Escala é linear. Se alguém cair nesse golpe aqui, nem fala comigo. Porque, ó, escala é linear. Essa grandeza aqui, essa relação é linear, tá? E aí ele pega e falou assim, ó. Um condomínio, que tem uma capacidade de tem uma maquete lá, tem um reservatório de 45 centímetros. Todas as famílias estiveram residindo no condomínio, a estimativa é que por dia seja consumido 30 mil litros de água. E uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Ó, na maquete, o volume é de 45 centímetros cúbicos. Eu não estou ganhando. 45 centímetros cúbicos. Se fala no exercício que por dia se consome 30 mil litros de água. Então, ó, um dia equivale a 30 mil litros de água. Ele quer saber o número de dias que essa caixa d'água
consegue abastecer esse condomínio? Bem, primeiro, você tem que achar o volume real da caixa d'água. De novo, essa relação é linear e aqui é volume. O que você faz? Isso aqui é uma regra de 3, tá? 1 está para 200. Uma regra de 3, que você pode colocar a unidade que você quiser aqui. Só que isso é linear. Como eu quero fazer uma relação cúbica, eu vou elevar os dois termos ao cubo. Então, ó, 1 está para 200, 1 ao cubo está para 200 ao cubo, porque eu estou fazendo alguma coisa que envolve cúbico. Se fosse quadrado, eu ia levar esse ao quadrado e esse ao quadrado. Bem, como eu já falei aqui, o 1 está relacionado com o mapa e o 200 com o real. Então, mapa embaixo de mapa, real embaixo de real. Ó, o 45 faz parte do mapa, que é a maquete. E embaixo 200 é o x, que a gente quer saber o volume real. Então, é só multiplicar em cruz. Isso daqui vai ser 45 vezes 200 ao cubo. 200 vai dar 8 com 6 zeros. Então, 45 com 6 zeros. Não, com 4 zeros, né? Falei errado. Com 4 zeros. 80 mil. Então, vai ser 4 vezes 5. Ah, e claro, que como eu coloquei isso daqui, 45 centímetros cúbicos, a minha resposta vai ser centímetros cúbicos. 8 vezes 5, 40 vai 4, 8 vezes 3 vai dar 36 aqui, com 4 zeros, né? Então, deu 5 zeros. Então, deu 3.600.000 centímetros cúbicos. Ok, até aqui? Tudo isso faz sentido para você? Eu errei os zeros? Não, ó, 2. É verdade, são 6 zeros mesmo. Você tem razão. Né? Não sei por quê que eu pensei em 4 depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ganhou 1, que é do 40, com 37, né? Então aqui é o 6, aqui é o 7. Então é 360 milhões de centímetros cúbicos. Beleza? Todo mundo feliz? Né? Se você está boiando nessa discussão dos zeros, ó, se tem 2 zeros e eu estou levando ao cubo, eu triplico a quantidade de zeros. Então, se eu tenho 2, eu tenho 6. Tá? Então, é isso que acontece. Beleza. Então, eu já sei isso daqui em centímetros cúbicos. Só que eu tenho uma informação que é que tem um consumo de 30 mil litros por dia. Litros. Ó, o Enem tem bastante exercício desse tipo, que você precisa saber jogar de uma unidade para outra, tá? Então, eu tenho que passar esses centímetros cúbicos para litro. Alguém sabe uma relação direta de centímetros cúbicos para litro? Ou não? Se você não sabe, pensa assim, ó. Pensa em metro cúbico. 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? O esquema é sempre sair pelo metro cúbico. Relação de litros com alguma grandeza é sempre metro cúbico. Então, quer dizer que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Boa. Agora, ó, metro cúbico para centímetro, olha só. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 metro cúbico é 100 centímetros ao cubo. Então, quer dizer que isso daqui é igual, ó, de novo, ó, 2 zeros elevado a 3, vai ter 6 zeros. 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, quer dizer que 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá?
Então já dá para comparar as duas, né? Já dá para comparar as duas, porque se eu sei que 1 centímetro é 1.000 litros, então eu sei, portanto, que 1 milhão de centímetros cúbicos equivale a 1.000 litros. Ó, dá para cortar os zeros. Então, 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Tá bom? Então, a gente sabe, a gente chega à conclusão que 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. Ó, então, essa daqui você vai precisar decorar, hein? Essa daqui você precisa decorar, porque você só escapa sabendo essa. E aí, sabendo o metro, você pode fazer sempre esse esquema para qualquer unidade, tá? Para qualquer unidade. Se fosse decímetro ou qualquer coisa parecida, você podia fazer o mesmo esquema, que ia dar certo. Tá bom? Então, ó, eu já tenho uma relação direta. Então, eu posso transformar isso daqui em litros, tá? Isso em litros ou isso em centímetros cúbicos. Aí tanto faz, depende do que você quer fazer. Eu acho que está melhor para transformar isso daqui para litros. Então, vamos lá. A gente sabe que 1 litro tem 1.000 centímetros. 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos. 360 milhões de centímetros cúbicos tem X. Aqui é só cortar os zeros, né? Tem 3 zeros aqui, corta com 3 zeros aqui. Isso aqui é 360 mil litros. Agora a gente faz a regra de 3. Um dia, 30 mil litros. Quantos dias para 360 mil litros? Ó, dá para cortar os zeros. Ó. Tem 4 zeros aqui, corta com 4 zeros aqui. Então isso aqui é 12 dias. Tá? Ninguém te segura. Alternativa C. E aí, o que vocês acharam? Fácil demais? Difícil demais? Boa, né? Cada exercício desse que vocês perdem não é nem um microinfarto que eu tenho. Volto. Será que vai ter Enem domingo? Tem outra coisa, né? Que a gente tem que se preocupar. Que fase. É verdade, é só aguardar. Ó, se não tiver Enem domingo, já sabe, né? Enem só novembro. Ou entraram com um recurso para não ter Enem no meio da pandemia, porque é um absurdo colocar as suas vidas em risco enquanto vocês vão para a praia e no shopping, que é muito mais seguro. Não, isso aí, eu acho que não vai virar nada, tá? Porque imagina, porque se adiar o Enem, vai ficar um ano sem entrar ninguém na faculdade. Não tem como, mas. E tem muito. O que vocês acham desses alunos? Eu não entendo desses alunos que querem que adie. Não sei. Pra mim não faz nenhum sentido. Tudo bem. Já resolveu, é. Distanciamento tá de máscara, acabou. Não é? Não tem muito o que fazer. Gente, todo mundo vai pra praia, todo mundo vai pro shopping, todo mundo vai pro centro, todo mundo pega ônibus. E aí vem com esse negócio aí de, não, mas o Enem você não pode fazer.
Ó, eu vou fazer um mais simples agora, tá? Mas cuidado, é o 3. Então, vamos pra festa e depois sobe hashtag no Twitter que. Não, a DNA. Ó, o 3. O mapa representado é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita com o uso de uma escala, mantendo a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Em um certo mapa, a escala é de 1 para 58 milhões. Então, ó, a escala é de 1 para 58 milhões. Essa é a escala. Então, todo mundo feliz. Considere que nesse mapa o segmento de reta tenha 7,6 centímetros, a medida em quilômetros é. Então, ó, como eu já falei, 1 centímetro está para 58 milhões. Aqui eu não preciso elevar ao quadrado, não preciso elevar ao cubo, porque não tem linear. E ele falou que essa reta daqui, do tesouro até onde está um barquinho, tem 7,6 centímetros. Então isso é x. É só multiplicar em cruz, só fazer essa multiplicação. Então, ó, fazendo essa multiplicação, 7,6 vezes 58 milhões, isso daqui dá 440 milhões e 800 mil centímetros. Isso aí que é o esquema. Só que ele quer em quilômetros. Agora você transforma. Você sabe que 1 quilômetro. Se você não sabe direto, ó, se você não sabe direto, 1 quilômetro em centímetros, pensa assim, ó, 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1.000 metros. Então, quer dizer que 1 quilômetro é 1.000 metros e 1 metro tem 100 centímetros. Vezes 100. Sacou? Faz sempre assim. Isso aí vai dar certo. Então, quer dizer que 1 quilômetro tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, se é 5 zeros, 100 mil centímetros. Então, 440 milhões e 800 mil centímetros tem x metros. Ó, 5 zeros por todos os zeros. Então, isso daqui deu 4.408 quilômetros. Matou. Isso aqui é a alternativa A de amamos o Enem. Enem é o melhor de todos. Então, ó, você tá fera aí, você tá, ninguém te segura, esse papo todo aí. Então vamos pro próximo aqui, que é o 4. Posso seguir? Alguma dúvida? Algum descontentamento? Tudo certo. Então tá bom. Então, esse é o 4. Eu trouxe o 4 porque eu acho o 4 um dos mais criativos. Já caiu no Enem e eu acho importante vocês terem essas ideias. É um exercício muito interessante, tá? É um exercício muito bem feito. Ó, de acordo com a lei, a lei universal da gravitação, esse é um exercício aqui para do Enem, mas assim, ele tem uma carinha de Unesp, assim, pode cair na Unesp.
Então, assim, ó, de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. E aí ele dá a fórmula. Então, ele vem e fala que a força é a constante, massa, órbita ao quadrado. Tá bom. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um par MR, cujo as coordenadas são respectivamente massa do satélite e raio de sua órbita em torno da Terra. Com base nas proposições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar a intensidade da força A com a B com a C, que a Terra exerce sobre o satélite, A, B e C, respectivamente. A intensidade dessas forças satisfazem as relações. Parece vezes de física, né? Mas é matemática isso daqui. Por quê? Ele falou que a força ela está relacionada a uma constante K aqui. Então, quer dizer que a gente tem uma proporção. Como que a gente monta essa proporção? Ó, por exemplo, compare sempre de dois em dois. O A e o B têm o mesmo raio. Tá vendo? Porque o A e o B, eles estão dentro dessa mesma reta aqui. Então, ó, o ponto A e o ponto B pertencem a essa mesma reta. Como eles pertencem a essa mesma reta, eles necessariamente têm o mesmo raio. Ó, então, ó, se o raio é o mesmo, você passa só o K sempre é o mesmo, independente do gráfico. Se o raio é o mesmo, passa a massa para o outro lado. Então, força sobre massa é igual a uma constante. Então, quer dizer que F massa são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Porque eu estou representando na forma de divisão. Então, força e massa são duas grandezas diretamente proporcionais. Bem, se elas são diretamente proporcionais, o que acontece? Quanto maior a massa, maior a força. Quem que tem maior massa? O B. Então, necessariamente, nessa primeira análise, a gente sabe que a força do B é maior que a força do A. Claríssimo isso. Beleza? Então, ó, agora vamos fazer a outra análise. Eu vou analisar quem tem a mesma massa, que é o caso do C e do A. Como que eu sei que o C e o A têm a mesma massa? Porque, de novo, ó, eles pertencem à mesma reta que intercepta o eixo da massa. Então, o A e o C têm a mesma massa. Então, ó, se o A tem a mesma massa, agora mudou. O K é sempre constante, agora o M que é constante. Quem que não é constante? O raio. Então, quer dizer que força vezes a distância ao quadrado é igual a uma constante. Se é multiplicação, quer dizer que é inversamente proporcional. Quanto maior a força, menor o raio. Ou menor o raio, maior a força. Então aqui, quem tem maior força é quem tem menor o raio. O A tem uma força maior que a do C, porque o raio do A está mais perto do zero. Ó, o zero está aqui. O raio do A é menor que o raio do C. O C está mais para cima. Está mais para cima. Então, ó, significa o quê? Que a força de A é maior que a força de C. Então, ó, portanto, ficou que a força de B é maior que a força de A, que é maior que a força de C. Então, ele fez um invertido, né? Então é a alternativa aí. Que a força de C é menor que a de A, que é menor que a de B. Mesma coisa. Beleza? Bela, né?
ninguém segura vocês. Agora, vocês podem se deparar com uma situação que é diferente. Ele não vai te dar uma escala assim de cara, tá? É a situação que ele vai esconder a escala. Tem que ficar atento com isso. Que é o exercício número 7. Eles foram bem criativos nesse exercício aqui. Exercício bem legal. Ele falou assim, ó, um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografa uma caneta de 16 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, C, e a largura L, e o comprimento Czão da pegada, na fotografia, estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente, ó. Então, assim, isso aqui está na fotografia, né? Ele tem a fotografia com essas medidas aqui. E ele falou que o comprimento real da caneta é 16,8 centímetros. Então, ó, eu vou chamar de Czinho-R, que é o comprimento real da caneta, 16,8 centímetros. É isso que ele dá. Bem, esse exercício é um exercício que ele te deu a escala, mas de uma forma diferente. Por que ele te deu uma escala? Você sabe o tamanho de algum objeto no real e ele te deu a medida desse objeto na foto. Então ele te deu a escala da foto. Por quê? Ó, lembra-se que escala, sempre quando a gente fala de escala, a gente está fazendo uma comparação entre o mapa com o real. Então, nesse caso específico, no mapa a caneta tem 1,4 centímetros e no real tem 16,8 centímetros. Você pode fazer ou não precisa. A gente sabe sempre que escala é 1 para alguma coisa. Então, como é sempre 1 aqui, eu vou dividir os dois lados por 1,4. Tá? Isso aqui é desnecessário. Eu estou fazendo só para 1. Aí eu vou fazer essa divisão aqui, vai ser... Só se essa divisão der ruim, né? Mas parece que ela é simpática. É, 12 centímetros. Então, ó, essa é a nossa escala. Aqui eu deixei centímetros, mas a escala a gente costuma escrever assim, né? 1 para 12. Perfeito. Agora tá fácil. Você pode achar o comprimento. O que ele quer? O comprimento, a largura e o comprimento. Ó, nesse tipo de exercício que faz sempre duas perguntas, olha para as alternativas. Você vê se você calcular ou a largura ou o comprimento, você já vai matar. Por quê? O outro não repete. Tá? Então, ó, eu vou calcular a largura. Então, ó, como que ficou? 1 centímetro está para 12, assim como 2,2 está para x. Multiplica em cruz, né? Regra de 3. X é igual a 12 vezes 2,2. Isso aqui é 26,4 centímetros. Já matou. Isso aqui é alternativo o quê? D. D de dado. D de dinastia. E aí, você está se sentindo mais poderoso? Só dividir. Não. Na verdade, eu nem dividi. Na verdade, a escala eu peguei o número da foto, o valor da foto, com o valor real que ele me deu no enunciado. Ele falou que a caneta mede 16,8 centímetros e na foto mede 1,4. Isso daqui que eu fiz de dividir por 1,4 por 1,4 é só para deixar bonito, só. Mas
Não precisava. Você poderia ter feito a regra de 3 assim: 1,4 centímetros é 16,8. 2,2 é x. Tá? E aí vai ser sucesso. E aí, o que vocês acham? Vai arrasar nesse exercício? Se cair um desses, você arrasa? Tem uma aposta pro Gabriel aí, ó. Pra tirar 800, hein? Então, ó, vocês que estudem. Não, 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 não. Aqui a gente não se contenta com 750, aqui é 800. Vamos tirar 800. Gabriel, mas a turma, ele sempre coloca os outros junto. Mas beleza? Então, ó, porque foi assim. Então, ó, fera. Vocês estão fera, fera, fera. Ó, mais um exercício de proporção, tá? Ó, então você já sabe. Escala. Ou ele te dá a escala, faz um exercício facinho e é linear. Ou ele te dá maneiras de você encontrar a escala, que aí é só você ter atenção. Ou é um exercício de que ele te dá a escala e pede área ou volume, tá? Que aí é só elevar ao quadrado ao cubo. Então, assim, escala é isso, tá? Todo exercício de escala é isso. Os outros exercícios de razão e proporção. É igual aquele que eu fiz, que é interessante, do gráfico lá. Toma cuidado, porque esse exercício do gráfico aí não é fácil na hora, hein? Se você não está preparado para o exercício daquele, na hora ele é um exercício complicado. Então, assim, ó, não encarem esses assuntos aqui como se fosse assim, ó, vou acertar todos. Às vezes eles vão mudar algumas coisas que na hora vai ficar um exercício um pouquinho mais complicado. Então, assim, cuidado, tá? O outro tipo de exercício que pode cair de razão proporção é esse 8 aqui. O exercício 8 fala assim, ó. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como o batimento cardíaco e a taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, que o cubo, que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Ó, se apareceu a palavra proporcional, significa que é divisão. Então, ó, o cubo de S é proporcional à sua massa. Se fosse inversamente proporcional, seria uma multiplicação, tá? Aí ele segue. Proporcional à massa. Isso equivale a dizer que para uma constante K, essa área pode ser escrita, ó, ele deu o valor da constante. Isso é igual a uma constante que ele chama de K. E ele quer saber esse S em função da massa. Se é em função, você precisa isolar o S. Então, ó, S é o cubo, é igual a K vezes M. Tá? Porque você precisa isolar a massa. É isso que ele pediu. Então, o cubo passa para o outro lado. Ó, sempre quando eu tenho uma potência, a potência passa para o outro lado na forma de raiz. Esse exercício, ele exige também esse aspecto seu, que você domine essa conta. Ó, a massa ao quadrado? É verdade, você tem razão. Faltou um quadrado aqui. Fantástico. Muito obrigado. Então, ó, aí vai ficar multiplicação, ó. Tirei raiz cúbica do primeiro e tiro raiz cúbica do segundo, separadamente. Eu posso fazer isso sempre quando for multiplicação. Sempre quando é raiz, raiz é razão no expoente. Quem tá por dentro, que no caso é 1,
está por cima, quem está por fora, no caso é 3, está por baixo. A mesma coisa acontece aqui. Quem está por dentro, que é o 2, está por cima, e quem está por fora, o 3, está por baixo. Pronto. Matou. É assim que é. Então, isso daqui é a alternativa D. Tá bom? Então, eu acho que vocês têm que dominar esse tipo de exercício aí. Tá? Se você tem dúvida, volta, assiste lá a primeira aula, eu acho que do curso de revisão lá, que você vai tem mais exemplos lá, eu fiz mais coisas, tá? Mas de uma forma geral, é isso que você precisa saber. Bem, agora eu vou pegar essa parte final da aula para falar de outras coisas. Se der tempo, eu vou fazer um pouquinho mais difícil de proporção. Só se der tempo. Ó, o 10. Qual que é uma outra característica que é sempre presente nas provas do Enem? A outra característica que é presente sempre, com certeza, vai estar na prova do Enem, são os exercícios que envolvem gráfico, tá? Exercício que envolve gráfico. E gráfico simples, que basicamente está relacionado com retas, tá bom? Então, ó, vamos lá. Esse exercício é um exercício interessante para a gente entender algumas coisas. Ele fala assim, ó, uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal pago por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas, por faixas de consumo de água, sendo obtidas pela adição de valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1, o consumo até 6 metros cúbicos, um valor fixo de R$ 12. Ó, então, significa que na faixa 1, eu tenho um fixo de R$ 12. Presta muita atenção nisso. Se você tem um valor fixo, quer dizer que você paga sempre 12, independente do quanto você está consumindo. Você concorda comigo? E isso vale até 6 metros cúbicos. Ixi, aconteceu uma loucura aqui. Loucura. Loucura, 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 loucura. Beleza. Ó, eu vou montar um gráfico aqui para ajudar a entender melhor o que eu estou falando. Então, ó, eu tenho um gráfico aqui. Então, ó, até 6 metros cúbicos, então quer dizer que isso aqui vai estar em metros cúbicos e quer dizer que isso daqui vai estar em reais. Porque o dinheiro em função do gasto, que está em metros cúbicos. Até 6 metros cúbicos, o valor é fixo. Se o valor é fixo de 12, quer dizer que é assim, ó, é uma reta paralela ao eixo X, até chegar nos 6 metros cúbicos. Isso aqui vale 12. Tá muito claro isso para vocês? Sempre quando falar desse negócio fixo, você sempre vai fazer esse esquema aqui. Uma reta. Para consumo superior de 6 a 10, a tarifa é de R$ 3 por metro cúbico. Ao que excede 6 metros cúbicos. Então, ó, o nosso segunda faixa é de 6 a 10. A tarifa está variando R$ 3 por metro cúbico. Então, aqui eu não tenho valor mais fixo. Aqui são R$ 3 por metro cúbico. E ele fala ao que excede 6. Significa o quê? Que a partir do ponto 6, eu tenho uma pequena inclinação. Eu tenho uma inclinação, mais ou menos, eu vou colocar uma inclinação qualquer, tá? Então, ó, uma inclinação que vai até o 10 aqui. Dá para descobrir quanto vale esse valor aqui? Dá sim. Ó, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível para a gente descobrir aquele valor ali. Esse aqui. Pensa comigo, ó. O que ele falou no texto? Não é R$ 3 por metro cúbico?
E esse valor, e ele falou que o que excede 6. Na hora que você chegou aqui no 10, quanto que excedeu 6? Daqui para cá, eu passei 4 metros cúbicos. Então, quer dizer que esse valor, você tem que pagar os 12 mais 3 vezes 4. Então, ó, quer dizer, vou até pagar, esse valor aqui vai ser, nesse caso aqui, nos 10 vai ser 12 mais 12. Você vai pagar R$ 24. Tá bom? Ó, você não precisa ter nem tanta precisão assim nesse tipo de exercício. Só com o estilo do gráfico, você já vai conseguir eliminar muitas alternativas. Muitas, muitas, muitas. Talvez você até mate o exercício. No terceira faixa, o consumo superior a 10, você paga uma tarifa de 6 metros cúbicos de R$ 6 por metro cúbico. Até 15. Até chegar a 15 metros cúbicos. Então, a nossa próxima faixa é até 15 metros cúbicos. Ó, só que agora é R$ 6 por metro cúbico. O que aconteceu? Eu aumentei a sua taxa, não aumentou? Então, significa o quê? Que a reta necessariamente ficou mais inclinada. Então, a reta que tinha essa inclinação aqui, sei lá, de 30 graus, agora ela vai ter uma inclinação de 60. Ela vai ficar assim. Mais inclinadinha. Eu tive que exagerar aqui, porque eu não... De 60. Ela ficou mais inclinada. Por quê? Essa razão aqui aumentou. A inclinação da reta é sempre... você sempre compara essa inclinação da reta vai estar sempre relacionada com essa razão aqui, ó. Essa razão sempre vai te dar a inclinação da reta. Tanto é que no primeiro caso não teve razão. Então, ó, é uma constante. Tá claríssimo isso? Qual que é a melhor alternativa aí? A B, algumas estão com certeza fora, né? Por exemplo, a B, a C. É que aqui fica um embaixo do outro. É a B, a C, a D, tá completamente fora. Aí tem a A e tem a E também, tá? As duas são boas. Não, aí também tá fora, porque aí tem uma inclinação no início. Aí tem uma inclinação no início. Então, necessariamente tem que ser a A. Então, ó. Porque, ó, cuidado que a E, eu também não reparei. Nesse comecinho aqui, ó, ela tem uma micro inclinaçãozinha, assim. Não é paralela ao eixo X. Então, ela tá fora também. Beleza? Ó, sempre cai um desse na prova. Então, vocês precisam ficar espertos com esse tipo de exercício. Então, beleza. Esse foi o exercício número 10. Agora, ó, tem o exercício número 11, que é a mesma ideia, só que ele é um pouquinho mais elaborado. Por isso que eu vou fazer ele também. A ideia é muito parecida. No exercício 11, ele fala assim: a água para abastecimento de um prédio, de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de blocos retangulares, ligados por um cano
iguais ao cano de entrada, conforme ilustrado na figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1 e a vazão constante. Lembrando sempre isso, né? Vazão é o volume por tempo. É quanto de volume entra no intervalo de tempo. E ao atingir o nível do cano de ligação para abastecer o reservatório 2, supondo que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos fica melhor para descrever a altura do nível da água do reservatório 1 em função do volume V do sistema? Tá bom. Ó, cuidado com a pergunta que ele fez, hein? Ele quer saber o volume do nível da água, o nível da água para o reservatório 1. O que você acha que vai acontecer com o nível da água? Você concorda comigo que o nível da água vai subindo no reservatório 1, ele vai subir, até chegar na altura do cano. Porque na hora que ela chegar na altura do cano, todo o volume que entrar aqui vai passar para o reservatório 2, até o reservatório 2 chegar nesse ponto aqui. Concorda comigo? E o reservatório 1 só vai começar a encher de novo quando o reservatório 2 estiver completamente cheio. Certo? Então tá bom. Agora, uma coisa que vocês precisam estar bem atentos, que é a importância desse exercício aí, a beleza dele. A altura é algo linear. Então, quer dizer que vai ter que ser uma reta. Tá? Tem que ser uma reta, porque a altura vai subir linearmente. Né? A altura vai subir linearmente. Porque, olha só, tem um negócio profundo aqui. Por quê? Volume é a área da base vezes a altura. O volume que entra é sempre o mesmo. A área da base nunca muda. Quem muda é a altura. A altura é a minha equação no primeiro grau, não tem quadrado aqui. Entenderam? Então, quer dizer que volume é a área da base vezes a altura. O volume sempre entra a mesma quantidade. A área da base sempre entra a mesma quantidade. Ó, isso daqui, se você fosse falar assim, ó, eu preciso escrever que é o que ele quer, né? Ele quer a altura em função do volume. A altura em função do volume. Essa altura vai crescer linearmente com o volume, né? Porque quanto maior for o volume dentro do reservatório, maior a altura, porque a área é constante. Tá claro? Então, quer dizer que isso vai crescer linearmente. Ele quer a altura em função do volume. Então, se ele quer a altura em função do volume, ó, tem que começar no zero, porque quando não tem volume, não tem altura. E aí ela vai crescer linearmente até um determinado ponto. Deixa eu fazer aqui. Cresceu linearmente até um determinado ponto. Na hora que ele chega nesse... Bem, se a gente já sabe que é linear, a gente já eliminou várias, né? A E tá fora. A E tá fora, com certeza. A A tá... E a B tá fora. Quando ele chega num determinado ponto, o que vai acontecer? Ele vai ter que se estabilizar. Ele não vai mudar o valor da altura por uma determinada quantidade de volume que vai entrar. Por quê? O que é essa quantidade de volume que está entrando? Ela está enchendo o reservatório 2. E aí depois ele vai voltar a crescer de novo. Porque aí você completou o reservatório 2 e aí com o tempo ele volta a crescer. Só que ele tem que crescer, essa altura tem que crescer sempre no mesmo ritmo. Sempre na mesma inclinação, porque não mudou nada. Ó, quem manda na inclinação dessa altura é quem está multiplicando ela. Que no caso é a área da base. A área da base não muda. Então quer dizer que ele vai crescer com a mesma inclinação. Ele vem para cá. Qual que é a melhor alternativa?
Ih, não, eu falei coisa errada. Não vai ser mesma inclinação, não. Sabe por que não vai ser a mesma inclinação? Porque a partir de agora, ele vai encher. Depois que o reservatório 2 chegou aqui, ele vai começar a encher igualmente o reservatório 1 e o reservatório 2. Então quer dizer que ele vai encher de uma forma um pouquinho mais lenta do que ele enchia normalmente. Então, ó, vai ter que ser uma curva um pouquinho mais para baixo. Ele vai ter que ser assim, ó. Porque está todo mundo cheio. Então, agora, todo o volume que cair vai se distribuir entre os dois reservatórios. Então, a altura do reservatório 1 vai aumentar de uma forma um pouco mais lenta. Então, quer dizer que isso daqui é a alternativa D, né? Isso. Isso, e não na hora que os dois. Exatamente. Na hora que esse chegou no cano, aí ele vai começar a distribuir o volume igualmente entre os dois. Não encher um, né? Não faz sentido fisicamente isso, né? Você sempre distribui igualmente, né? Na hora que chegou no cano, ele sempre vai distribuir igualmente. E aí, com isso, a taxa diminui um pouco, tá? Então, assim, esse exercício aqui é um pouquinho mais complicado, porque tem essas análises aí. A parte constante, eu te explico. Ó, esse gráfico é a altura do reservatório 1 só. Então, no começo, você vai encher o reservatório 1 até chegar no cano. Por quê? Depois que chegou no cano, toda a água que entra no reservatório 1 vai passar para o 2. Porque o 2 não tem volume nenhum aqui dentro. Na hora que o 2 chega na altura do cano, aí os dois reservatórios vão começar a encher juntos. É isso que acontece. Por isso que na hora que o reservatório 2 está enchendo, até chegar ao cano, a altura do reservatório 1 não muda. Então ela fica constante. Sacou? Beleza. Então, ó, vamos fazer mais um de que envolve vazão. Esse termo aparece bastante na prova do Enem, tá? Que é o exercício número 12. Esse número 12 fala assim, ó, um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam a vazão que, em litros por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e o volume de água que sai pelo ralo. Então, tem os dois aqui. Então, a gente tem os dois gráficos aqui. Torneira e ralo. Ó, cuidado. Aqui eu tenho uma vazão com isso aqui, ó, tá entrando por esse intervalo de tempo aqui, ó, por 10 minutos entrou 20 litros d'água por minuto, tá? Então assim, ó, por esse intervalo de tempo aqui entrou 20 litros d'água por minuto em 10 minutos. Então aqui, ó, entrou 200 litros de água, tá? Então, ó, sempre constante. Sempre vai entrar a mesma quantidade de água dentro do reservatório até 10 minutos. Só que o que acontece? De 0 a 5 minutos, a quantidade de água que sai do reservatório, ela vai crescendo, porque esse aqui é o ralo, então tá saindo, né? Tá vendo? Ó, cada vez cresce mais, ó. Até chegar num ponto que a quantidade de água se estabiliza. A quantidade de água que sai está estabilizada, tá? Aí até, na verdade, é importante a gente marcar aqui os 10 minutos, porque é quando esse se estabilizou, quando o fim da estabilização da entrada
é o meio da estabilização da saída. Tá. Vamos ver a pergunta que ele faz. Ele faz uma pergunta assim, ó. Em que intervalo de tempo em minutos o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Ó, o que é de enchimento? Porque assim, ó, a torneira joga água para dentro dele e o ralo tira a água dele. Você concorda que de 0 a 5 minutos não pode ser? Por quê? Está entrando 20 litros por minuto, mas a cada minuto que passa, está saindo mais litros. Você concorda? Vocês concordam com isso? Está claro isso? Tá beleza. Agora, de 5 a 10 é o mesmo intervalo aqui de 5 a 10. Então, nesse intervalo, tá entrando 15 e tá saindo 5. Desculpa, tá entrando 20, tá saindo 5. Então, quer dizer que nesse intervalo, a vazão o enchimento é constante. Ele aumenta 15 litros por minuto. Então, sempre entra 15 litros a mais por minuto, porque entrou 5, 20 e saiu 5. Então, nesse intervalo aí, tá tudo bem. Esse intervalo aí é fera. Vamos ver se tem mais algum outro intervalo. Ó, de 10 a 15 não pode ser, porque aqui tá constante, só que aqui tá decaindo. De 15 a 20, aqui ficou constante e aqui tá subindo. Então não pode ser. E a mesma coisa acontece de 20 a 25, constante e cai. Então, quer dizer que é de 5 a 10 minutos que esse reservatório tem um enchimento constante. Alternativa B. Isso. É o intervalo que os dois são constantes, você tem um enchimento constante. Beleza? Então, esse foi o 12. Três exercícios que eu já fiz 1000 vezes, então. Quando o que sai do ralo é constante, aí seria o intervalo que é constante lá no gráfico do ralo. Aí você só olharia o gráfico do ralo constante. Aí o gráfico do ralo constante tem vários intervalos de tempo. Entendeu? Ó, agora eu vou fazer o exercício 6, que ele é um pouquinho mais complicadinho, tá? Também é um exercício de razão e proporção. Eu faço 6 e a gente pode encerrar. Ó, no exercício 6, ele fala assim, ó. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área é mais de 9 metros quadrados, sabe que a fonte sonora, se estiver a 3 metros da parede, o custo é de R$ 500. Nesse tipo de isolamento, a espessura que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado de distância até a fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material. Uma expressão que fornece o custo para o revestimento de uma área A situados a uma distância D da fonte sonora. Ó, então o que está acontecendo? Eu tenho uma determinada área. Eu vou fazer a área como uma linha, porque a fonte sonora está aqui. E essa fonte está numa distância D. E eu vou revestir essa área com um material que tem uma espessura aqui. Eu vou chamar essa espessura de A. Tá bom? É isso que ele falou pra gente. Até aqui. Bem, o que a gente sabe que ele fala no texto? Ele fala que nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado de distância até a fonte.
Então, ó, a gente sabe que a espessura é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância. Isso daqui vai dar uma constante, que eu vou chamar de K1. Tá? Então, ele fala que a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material revestido. Então, volume, isso daqui diretamente proporcional. E, ó, eu chamei a constante diferente, né, de K2, situadas nessas duas. Uma expressão que fornece o custo para revestir a parede é bababá. Ó, o que a gente sabe? Volume. Volume é área vezes a altura. A área é essa daqui, ó, A. A altura é a espessura, tá? A espessura. Basicamente, ele está revestindo a parede com um paralelepípedo. Então, é a área vezes a espessura. Então, o que aconteceu? Essas duas fórmulas se misturaram. Então, aqui que a gente sabe. O custo vai ser o volume, que é a área vezes a espessura, é igual a K2. Só que a espessura é K1 sobre D quadrado. Então, o custo é a área vezes K1 sobre D quadrado. Isso aqui é igual a K2. Então, o que a gente tem? Todo mundo está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente obtém que o custo é K2 vezes K1 vezes a área dividido por D quadrado. Então, quer dizer que o nosso objetivo é descobrir quanto que vale essa multiplicação aqui. Porque se você olhar para as respostas, a gente já tem quase a resposta já. Então, você sabe que a área por D quadrado, ó. Então, ó, você já eliminou, só com isso você eliminou a A. Você já matou, né? Que loucura. Não precisava. A sobre D quadrado. Então, ó, pode ser AB, A sobre D quadrado. É, só pode ser AB. Já matou. Mas eu não vou parar o exercício por aqui, não. A gente já fez. Só sabendo isso, a gente já fez. Tá? Então, ó, o que a gente faz? Agora eu preciso descobrir K1 e K2. Como que eu vou descobrir K1 e K2? Pelas informações que ele já deu. Ó, ele falou lá no começo do exercício que ele fala assim, ó, uma parede cuja área é de 9 metros quadrados e a fonte está a 3 metros, o custo é de 500. Então, ó, só substitui todo mundo, ó. Quando o custo é 500 e a área é de 9 metros quadrados e a fonte está a 3 metros, ó, cortou. K2 vezes K1 é igual a 500. Pronto. Achou a constante. Então, ó, portanto, o custo é 500 vezes a área sobre a distância ao quadrado. Tá? Esse exercício aqui é um exercício de proporção um pouquinho mais complicado, mas ele tem a ideia aí. Beleza? Então, ó, fechou. Amanhã eu vou dar um plantão presencial às 14. É? Isso, às 14. Tá bom? Então amanhã plantão presencial às 14. Adeus.